Você já deve ter percebido que eu falo bastante sobre o protocolo GAP, sobre a introdução alimentar baseada no GAP, né? E hoje tô aqui com o meu chazinho. Eu decidi gravar um vídeo diferente. Não como nutricionista, mas como mãe. Porque por trás de cada post que eu faço, de cada dica, de cada vídeo, tem sim uma história real ali. Tem a minha história com a introdução alimentar da minha filha. Pra quem não sabe, eu sempre estudei muito sobre nutrição funcional, sobre modulação intestinal, sobre intestino, sobre desinflamação. E foi na gestação que eu intensifiquei ainda mais esses estudos, que eu sabia o quanto isso impactaria na minha saúde e na saúde da minha bebê. E aí foi durante a gestação que tudo ganhou um sentido novo para mim. Eu comecei a mergulhar cada vez mais nesses estudos, sobre microbiota, sobre imunidade, sobre a saúde infantil. E num desses estudos, eu lembro, numa noite, eu cheguei no GAPS. E foi assim como descobrir um brinquedo novo, você ganhar um brinquedo novo. Quando eu lia sobre o protocolo, sobre a dieta, eu pensei na hora, é isso que eu quero para minha filha. E aí antes mesmo de ela nascer, eu já estava cuidando de tudo que pudesse impactar a saúde intestinal dela. Eu me alimentei como mando figurino, suplementei o que era necessário, tentei parto normal, consegui, sabia que isso impactaria muito na composição da microbiota dela, amamentei em livre demanda e ainda amamento, né? E quando chegou a hora da introdução alimentar, uma coisa eu não tive dúvida, né? Que eu iria aplicar os princípios GAPS que eu tinha estudado muito na gestação e no decorrer desses primeiros meses de vida dela na introdução alimentar. E é justamente por isso que eu falo tanto de GAPS hoje, porque funcionou para mim, assim como funciona para milhares de crianças e já funcionou, né, para milhares de crianças ao redor do mundo. Se você abrir aí o Google, fazer uma boa pesquisa, você vai ver diversos relatos de mãe. A minha bebê, ela nunca teve cólica, ela nunca teve disquesia, ela nunca teve uma reação alimentar, nem uma alergia, nem nada. Nunca precisou de um remédio. Inclusive, isso impacta muito as mães que me acompanham. Não, eu nunca dei um medicamento, um remédio alopático para minha filha. Ela nunca precisou. A minha filha, ela nunca ficou doente. E hoje, ela tem 1 ano e 8 meses. É uma criança que tem muita energia, o intestino ele funciona como um reloginho todos os dias, ela dorme bem, ela bateu os marcos de desenvolvimento antes do tempo. E o melhor de tudo, ela vive livre, ela brinca na terra, ela come comida de verdade. E eu não vivo aquele pânico, aquela loucura do álcool gel, dos germes, das bactérias. Ela não é criada em uma redoma de vida. E eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu sei que muitas mães elas se sentem perdidas quando chega a hora da introdução alimentar. E eu queria muito que lá atrás alguém tivesse me mostrado uma experiência real, tivesse conversado comigo, como eu abri essa câmera para falar com você hoje. Sem romantizar, mas com direção. E aí hoje, justamente por isso, eu vim aqui trazer um pouco da minha história com a prática do GAPS na introdução alimentar. Como mãe, de verdade, do coração. E eu quero te contar como que isso transformou a vida da minha filha e também a da nossa família, porque todo mundo acabou mudando. É o que eu chamo de o efeito colateral bom da introdução alimentar GAPS. Não tem como você ver, você aplicar e depois não aplicar com você, com a sua família, na alimentação da família. A decisão de começar a introdução alimentar baseada nesses princípios GAPS com a minha filha, ela não foi do dia pra noite, como eu já dei uma pincelada aí pra você. Eu já fazia faculdade, né? Eu já estudava sobre isso há muito tempo. Sempre foi um assunto que me interessou muito, essa questão de intestino, saúde intestinal, modulação intestinal. E eu acredito muito no que Hipócrates falava lá 2.400 anos atrás. Que todas as doenças começam no intestino. O intestino ele é a base da nossa saúde. E foi sempre mergulhando em estudos, buscando essa raiz, buscando esse conhecimento, que eu passei a gestação inteira, né? Atrás de conhecimentos que envolvessem tudo isso. Me mostrassem um caminho para cuidar cada vez mais dessa microbiota dela, que seria a base da saúde dela pro resto da vida. Para quem não sabe, eu já contei um pouco essa história, a minha história, né? Eu fui uma criança muito alérgica, muito inflamada durante a infância, durante a adolescência. Via minha mãe sofrer muito com isso, passar de médico em médico, sair chorando de consultório, passei muitas crises respiratórias, crises alérgicas, muitos medicamentos, muitos antibióticos eu tomei na minha vida toda. E uma coisa eu tinha certeza, é que a minha filha, eu não queria que ela passasse por isso. Eu faria de tudo o possível e imaginável para que ela não tivesse o mesmo desfecho que eu tive. Por mais que agora, na vida adulta, eu tivesse melhorado, aplicado o que eu aprendi, fui atrás, estudei e tudo mais,
Eu não queria que ela passasse a infância e a adolescência do jeito que eu passei. E eu não queria que ela me visse como mãe, né, do jeito que eu via a minha mãe na minha infância e na minha adolescência, chorando, preocupada, indo atrás de soluções. E aí, cada vez mais eu mergulhei em estudos justamente buscando essa raiz, né, essa questão do intestino, da modulação intestinal, da microbiota intestinal. Uma coisa é estudar, outra coisa é colocar em prática com o nosso próprio bebê, né? Eu lembro que quando a introdução alimentar ela estava se aproximando, estava chegando ali próximo dos 6 meses, eu comecei a sentir aquela ansiedade típica de uma mãe. Se você tá aí próxima desse período, eu tenho certeza que você tá sentindo aquele friozinho na barriga, sabe? Mesmo tendo conhecimento, mesmo estudando, você se questiona muito. Você pensa, será que vai dar certo? E se ela rejeitar os alimentos? E se ela for aquela criança seletiva? E se as pessoas ao redor criticarem? E se a gente fica criando um monte de monstros na nossa cabeça, né? Mas ao mesmo tempo, no fundo, eu sabia que esse caminho que eu tava estudando, que eu tinha escolhido, ele fazia total sentido. Eu não queria começar com as frutas, as papinhas coloridas, as papinhas de batata, de arroz, só porque todo mundo fazia e porque as minhas amigas tinham feito ou estavam fazendo com seus bebês. E por ter esse conhecimento mais profundo em nutrição, eu queria seguir o que realmente respeitasse a fisiologia do bebê, o que eu tinha estudado, o que eu tinha aprendido, a maturação do intestino, o desenvolvimento enzimático. E aí foi aí que eu olhei para minha filha um dia e eu pensei, eu estudei isso por você que eu vou aplicar. E eu lembro com muito carinho do dia em que eu dei o primeiro alimento do protocolo, o primeiro alimento desse processo todo, que é o caldinho que eu tanto falo, caldinho de carne nutritivo. Foi assim, como se fosse tirar um peso das costas, sabe? Você tá vendo ali o seu filho gostando do caldinho, querendo mais, e você sabe que cada gotinha daquilo ali tem muito nutriente, você sabe que cada gotícula daquilo ali vai fazer a diferença na saúde do seu bebê, e aquele é o primeiro passo. Gente, a mãe que já passou por isso, se você já passou por esse início do protocolo, tenho certeza que você sentiu a mesma coisa que eu senti. E eu lembro que eu olhei para aquele momento com tanto amor, porque não era só sobre comida, era muito mais do que isso, era sobre cuidado, era sobre prevenção, sobre respeito ao corpo, ao desenvolvimento, à fisiologia dela. Não foi algo abrupto, foi algo muito suave, a transição do leite materno para a alimentação sólida, começando ali com esse caldinho. Claro, depois com as passadas semanas a gente vai evoluindo dentro do protocolo, né? E confesso que não foi uma decisão fácil no sentido social, porque eu sabia que muita gente não ia entender. 99% das pessoas ao meu redor jamais tinham ouvido falar sobre GAPS. Na verdade, ninguém tinha ouvido falar. Eu fui a primeira ali no meu ciclo de amizades, nas pessoas ao meu redor, a levantar essa bandeira, a falar sobre isso. Mas internamente aquilo foi leve, porque era justamente muito coerente com tudo que eu acreditava, com tudo que eu tinha estudado, com a fisiologia, com o que eu sabia. E hoje, inclusive, olhando para trás, eu vejo que foi uma das melhores decisões que eu tomei como mãe. E sabe, o mais difícil de seguir um caminho que é fora do padrão, fora do comum, não foi fazer os cálculos, não foi preparar os alimentos do protocolo, não foi pensar na combinação ideal, na forma de oferta, nem nas possíveis recusas dela. O mais difícil, inclusive, foram os olhares, foram as críticas das pessoas ao meu redor, dos familiares, que nunca tinham ouvido falar e era meio que contra o que eles tinham aplicado com as crianças da família, né? E aí começaram a chegar as dúvidas disfarçadas de preocupação. Inclusive, uma vez até comentei com o pediatra que eu levava ela, comum, né, do plano de saúde, que eu tava fazendo uma introdução alimentar diferente, com base nos princípios GAPS e tudo mais. E eu lembro da cara dele me olhando com aquela cara de desdém, com aquela expressão de quem pensa, lá vem mais uma mãe que acha que a internet é tudo, que acha que sabe demais por conta da internet. E aí ele nem quis saber se pediatra que era, nem perguntou, nem se interessou, nem nada, só mudou de assunto, passou a prescrição dele ali de introdução alimentar que ele achava que era o certo, começando obviamente com purezinho de batata, purê de arroz e tudo mais. E eu lembro que eu saí do consultório com aquele misto de raiva, tristeza ao mesmo tempo, porque naquele momento eu percebi que não dava esperar a validação de todo mundo. Se nem mesmo um pediatra, um profissional da saúde, que pode buscar conhecimento além, não busca e não se interessa, quem dirá uma pessoa da minha família que foi criada dando ali até mesmo sorvete. Eu recebi sorvete aos meses de idade. Quem dirá uma pessoa, né, que ofertou essas coisas comuns da alimentação para o bebê, entender todos os princípios GAPS, tudo que é envolvido por trás, toda a fisiologia
a todos os porquês de cada alimento ser ofertado de forma estratégica dentro do protocolo. Teve até uma vez que eu falei em família sobre o caldo de carne ser o primeiro alimento, começar a introdução alimentar com ele, essa transição na primeira semana, né? E aí eu ouvi, nossa, mas você vai começar com isso? Nem uma frutinha para ela começar, para ela experimentar. Você vai ser radical demais, ela vai te odiar, você tá exagerando, isso não vai durar para sempre, isso não vai durar nem semanas. E essas frases, elas ficam, sabe? Elas ficam ecoando na nossa cabeça. Principalmente quando vem de pessoas próximas, de pessoas que estão ali convivendo no dia a dia. Só que a gente tenta explicar com paciência, justificar com estudos, fisiologia, com tudo por trás, com amor, mas é muito difícil, né? Se entender e aceitar essas novidades, entender e aceitar que pode ser diferente. E aí, durante esse processo todo, com o tempo, eu entendi que não é sobre convencer ninguém, é sobre ser fiel ao que faz sentido pra mim. Eu não preciso ficar dando justificativa para as pessoas ao meu redor. A refeição dela é isso, hoje, isso e isso, ponto. Não preciso justificar o porquê disso, o porquê daquilo, porque eu não quero dar fruta, porque eu não quero dar um açúcar. Se você quisesse dar um açúcar, ninguém te julgaria, eu tenho certeza. Eu falo, ai, nossa, que bom, ai, bababá, bababá, bababá. Que não deveria, né, ser ofertado. Mas, se desse um biscoito, se desse um produto industrializado lá do mercado, ninguém ia julgar. E eu sempre ficava pensando, se eu sei como cuidar da microbiota dela agora, que é a base da saúde, por que eu não faria isso? E isso me guiou todos os dias desse processo. O julgamento, ele vem sim, mas ele passa. Você não dá bola, você não deixar ficando na sua cabeça. O que vai ficar é o resultado, é você ver o seu bebê comendo bem, comendo feliz, você ver o desenvolvimento dele adequado, você ofertar que faz sentido, que você estudou, que você sabe que faz sentido baseado no desenvolvimento dele, na fisiologia dele. É ver aquele resultado quando chega de ver o seu filho saudável, cheio de energia, feliz, sem nunca precisar de um remédio, de um antibiótico, de ciclos e mais ciclos de antibióticos, de noites e mais noites passadas em claro, sem idas ao plantão, sem correria pra lá e pra cá porque fez a corrida louca e uma corrida maluca dos alergênicos, sem um preparo antes, sem esse cuidado, sem esse olhar cuidadoso, sem esse processo lento, observando bem o bebê, cuidando do intestino dele. E por mais que eu soubesse o que fazer, tivesse estudado sobre isso, os primeiros dias da introdução alimentar da Beatriz foram bem intensos, digamos assim. Apesar de eu já saber ali o que precisava oferecer, pega mesmo é a rotina, o que dificulta, né? Você encaixar tudo aquilo, todas aquelas novidades na rotina. E principalmente sendo mãe de primeira viagem, porque tudo vira uma logística nova. Além de não dominar subtécnicas de cozinha, de fazer o básico, eu sabia fazer o básico, né? Não tenho aquela destreza, por exemplo, que a minha mãe tem de anos de prática na cozinha. Mas eu me organizei de uma forma bem simples e super eficaz. Por exemplo, eu fazia em uma panela grande o caldo de carne no domingo à noite, aí eu esperava esfriar, coava, fazia todo o processo, separava em pequenas porções, e aí um pedaço, uma parte eu congelava em potinhos de vidro ou nas forminhas de gelo, de silicone com tampa no freezer, né, no congelador. Deixava ali o restante para usar durante a semana na geladeira. Isso já adiantava muita coisa, porque o caldo de carne ele é a base de vários pares no protocolo, né? Então isso me dava uma paz durante a semana, porque aí bastava o quê? Descongelar, aquecer em banho-maria, misturar um vegetal, um legume ali com o passar das semanas e tava pronto, a sopinha, o purê e tudo mais. Não era nada muito gourmet, mas era funcional, era real, era a comida que a minha neném precisava. E às vezes era só isso mesmo, um caldinho morno, servido com uma colher de inox, misturado ali com uma cenourinha, com um vegetal, com um legume, com a carne do próprio caldo, que eu já tinha desfiado e separado também em porções congeladas. Tudo muito sem firula, sem muita purpurina, muito brilho, porque não precisa dificultar. Eu preparava também os legumes cozidos, bem macios, e aí quando ela passou ali para semanas e eles eram ofertados, eu amassava ali com o garfinho esses legumes que já estavam prontos, congelados, e misturava no caldinho. Algumas vezes, quando eu tinha tempo ali, eu fazia as porções novas, os legumes novos, cozidos ali no almoço. E aí, geralmente, eu deixava esse restante do almoço, eu fazia uma porção um pouco maior, para usar também no jantar. Isso facilitava demais a rotina, economizava muito tempo. E também eu deixava algumas porçõezinhas já prontas. Então, algumas pequenas marmitas, né, pequenos potinhos, com tudo já pronto para os dias de correria, dia que tinha que sair, dia que tinha que ir em algum lugar, para ter tudo pronto ali
pegar, só descongelar e pronto. Eu literalmente tive que aprender na marra, congelava bem e o que ficava com gosto estranho ou com textura estranha depois. E hoje eu ensino dentro do guia o que funciona e o que não funciona, porque eu já vivenciei tudo isso. Uma coisa também que me ajudou muito foram os utensílios certos. Então, panela de cerâmica, eu gosto muito de cerâmica, de inox ou de vidro. Colher, eu sempre fui muito prática, então no fim eu acabava pegando ali a colher de inox do nosso faqueiro comum. Algumas vezes eu usava o pratinho comum de cerâmica mesmo, que a gente usa, que a gente come no dia a dia, sem aquela firula toda de coisa de neném, cone bonitinho e tal. A maioria dos dias era o básico prático ali, feito na hora com o que tinha ali mais próximo, sem ficar enchendo de purpurina. E deixa eu te contar também que nesse processo todo errei alguns chucrutes, errei alguns caldos. Errei caldos não, mas eles não ficaram na consistência adequada. Tive que jogar chucrute fermentados fora, manteiga ghee queimei. Então assim, é um processo longo de aprendizagem e eu acredito que seja, depois de ter passado por tudo isso, um processo muito delicioso. Porque você vai se redescobrindo como mãe, como cozinheira, você vai descobrindo novas habilidades, novas formas de lidar com imprevistos. Isso é muito gostoso. E a rotina da casa, ela foi mudando aos poucos, foi se ajustando a essa nova etapa, esse novo processo. Cozinhar passou a ter mais sentido. Eu percebi que eu me antecipava e tudo ficava mais leve. Então, esse paro antes, congelar porçõezinhas, tudo tornava tudo, a logística da casa muito mais fácil. E outra dica que funcionou muito pra mim, eu cozinhava pra ela e pra gente ao mesmo tempo. Então, o que ela comia, na verdade, virava a base da nossa alimentação também. Então, o que era caldo pra ela virava ali um arroz nosso, uma sopa, um purê diferente. Isso me ajudou a não ter a sensação de estar vivendo só para a alimentação dela e ajudou muito na agilidade ali do processo. Então eu cozinhava para nós, cozinhava para ela também. Então não fazia porções diferentes, separadas, aquela coisa. Se fizesse eu ia ficar louca, eu acho. Sem rede de apoio, sozinha. Com uma neném pequena o processo ia ser bem complexo. Mas o mais legal é que todo esse processo, toda essa mudança da logística e tudo mais, com todo esse cuidado, eu nunca senti que eu tava presa ou que tava bitolada. Foi muito leve, sabe? Sempre foi libertador ver que ela tava bem, ver que ela comia comida de verdade, tinha a rotina, sem precisar ficar inventando 1000 preparações, 1000 receitas novas, sem ficar precisando inventar coisas novas todos os dias. E até teve um dia que eu parei e eu pensei, tá funcionando. Eu fiz a escolha certa. E foi assim, uma manhã qualquer, eu tava na cozinha lá, lavando louça, sei lá, ela tava brincando no chão com uma colher de pau, toda cheia de vida e tinha recém comido, tomado seu caldinho e feito o seu lanche da manhã, que eu parei pra pensar, poxa, é tão simples, né? Se as pessoas soubessem disso, ela tava comendo bem, ela tava comendo comida de verdade, comida simples, coisas que eu comprava na feira que não tinha muita firula pra preparar, ela tava dormindo bem, o cocô tava bom, tava sendo feito todos os dias, o humor tava leve, não era aquela criança super chorosa que clamava o tempo inteiro, não teve crises, não teve cólicas, não teve noites em claro, não teve nada. Foi um daqueles momentos simples, mas tão profundos, sabe? Que a gente para, respira fundo e agradece por tudo que tá fazendo, por todo o pequeno esforço que a gente faz. Porque a gente sempre ouve durante toda essa caminhada da maternidade, é normal o bebê ter cólica, é normal o bebê ficar doente no frio do Rio Grande do Sul, nessa época a gente morava lá no sul, é normal o bebê ter alergia, ficar gripado o tempo inteiro. Só que aqui em casa eu nunca aceitei isso como normal. E ela simplesmente, a minha bebê, ela floresceu com todo esse conhecimento e com toda essa minha incredulidade das pessoas aceitarem o que é comum como normal. Mas não é. E eu tenho a plena certeza de que a alimentação e os cuidados que eu tenho com ela tiveram um papel gigantesco nisso. Como eu já falei, ela nunca teve alergia, ela nunca teve reação alimentar, eu nunca corri pra ponta, eu nunca precisei ligar desesperadamente pra pediatra, porque eu nem tinha número de pediatra, né, pra entrar em contato. Era aquele pediatra mais comum do plano de saúde. Ela nunca teve massadura, nem mesmo desequilíbrios intestinais. E isso não é sorte. Cuidado e a prevenção desde sempre, desde a primeira colherada, desde o que você pode fazer desde o início da gestação. Teve até uma consulta com um pediatra que ele olhou os exames dela, ela em desenvolvimento e tudo mais, ele disse, tá tudo perfeito, continua assim funcionando, seja lá o que você esteja fazendo. E eu
nem falei mais, né, sobre gap, sobre nada, porque eu entendi que ele não estava muito afim, mas ele sabia que eu fazia algo diferente. E os resultados que estavam ali na mão dele falavam por si só. Ela falava por si só, o desenvolvimento dela falava por si só. Os marcos de desenvolvimento que ela bateu antes do tempo, engatinhou cedo, andou firme, a destreza ali com as mãos, o desenvolvimento físico e cognitivo dela, né? A energia, a questão de tudo isso que está envolvido, sono profundo, a vontade de explorar, de descobrir as coisas, tudo isso importa muito, né, nesse processo, a avaliação de como está sendo a introdução alimentar. E isso para mim sempre foi a maior recompensa. Ver que toda a escolha que parecia ser diferente lá no começo, foi muito julgada pelas pessoas ao meu redor, hoje é o que deu essa base de saúde forte e vitalidade para ela. E nem tudo são flores, né? Sim, eu tive resultados incríveis com a alimentação da minha filha, mas também eu tive noites, momentos difíceis, momentos de dúvida, dias em que eu chorei muito em silêncio. Teve um final de noite em especial que eu lembro com bastante clareza, se fosse ontem que tivesse acontecido. Ela tinha dormido, tava tudo bem, tudo maravilhoso, eu fiquei lá na cozinha arrumando a cozinha, a louça acumulada, organizando os tinhos, o que dava pra adiantar, pensando no dia seguinte, e do nada eu desabei, eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu chorei de cansaço, de medo, de me sentir sozinha nessa caminhada toda, porque apesar de ter rede de apoio via WhatsApp, né, porque no dia a dia eu não tinha, moro longe da minha família desde sempre, e não ter esse apoio nas decisões que eu tava tomando, só o meu marido que compreendia, além dele ninguém me entendia. Era como se eu estivesse indo contra tudo, e mesmo com tanto estudo, com tanto preparo, eu sempre me perguntava, será que eu tô fazendo demais? Será que eu tô sendo rígida demais? Será que um dia ela vai me entender? Teve também aquele sentimento de não ter com quem dividir as pequenas vitórias do dia a dia, como quando ela tomou o caldinho todo sozinha, fiquei tão feliz, mas ninguém ao redor entendia o valor daquilo e se impressionava aquilo, sabe? Quando ela passou ali por todo o processo inicial da introdução alimentar e ela nunca tinha passado por um momento de engasgo, sendo que várias mães já tinham me falado que passavam e que era horrível e tudo mais, eu agradeci muito a Deus. São essas pequenas vitórias que enchem o coração, né? Mas eu fui entendendo que nesses momentos eu precisava me conectar com a minha intuição e com o que eu sentia que fazia sentido pra mim e pro desenvolvimento dela e pro dia a dia dela. E eu pensava, se eu não fizer por ela, quem que vai, né? E foi assim que eu fui seguindo durante toda a introdução alimentar. Eu tenho certeza que você tá passando por esse processo. Foi um dia de cada vez. Foi celebrando as pequenas vitórias, me acolhendo nos dias difíceis e me lembrando que não era sobre perfeição. Esse processo era sobre a presença, sobre consistência, sobre plantar aquela sementinha da saúde agora pra colher lá no futuro. E se você tá aí ouvindo isso e tá passando por isso também, eu quero te dizer, você não tá sozinho. Porque hoje eu olho pra trás e eu vejo o quanto a rotina ela foi ficando mais leve com o tempo. A gente vai pegando o jeito, sabe? Tudo que é novo causa estranheza, a gente tem medo, né? Mas aí você vai entendendo como funciona de verdade na prática. E umas coisas eu quero compartilhar até com você pra facilitar esse seu processo, porque eu já passei por essa caminhada, né? Então a primeira dica é planeje antes da fome chegar. Não deixa chegar fome na sua criança. Isso parece óbvio, mas no começo eu só conseguia respirar quando tinha um caldo pronto, os legumes cozidos e alguma coisa amassada já na geladeira. E aí eu comecei a fazer isso, então eu cozinhava ali grandes porções de caldo, porcionava nos potinhos pequenos, como eu já falei, congelava o que eu não ia usar ali em torno de 3 dias, e tentando com data, fazendo todo o processo certinho. Cozinhar para a família ao mesmo tempo também era essa forma de poupar tempo, de manter esse processo mais simples. Então o caldo, já falei para você, o caldo que eu usava pra ela virava um risoto, virava um arroz, virava uma sopa, um purê pra gente. O legume amassadinho virava um purê, ou a gente comia dessa mesma forma também no jantar. E outra coisa que salvou muito foram as forminhas de gelo com tanto. Congelava ali pequenas porções do caldinho, dos purês, dos legumes batidos, que eram a base dos preparos, né? E depois era só tirar os cubinhos e aquecer. Então era uma mão na roda durante esse processo, economizava muito tempo. E uma coisa que eu faria diferente se eu começasse hoje seria me cobrar menos. No começo a gente quer fazer tudo perfeito, a gente despeja muita energia, a gente quer seguir o protocolo tudo super muito à risca, sem fazer nenhuma adaptação, nenhuma variação à nossa realidade. E hoje eu entendo que a constância ela é mais importante do que a perfeição. E independente se você está seguindo aí uma introdução alimentar baseada no GAPS ou outra introdução alimentar, entenda que a constância ela é mais importante do que a perfeição. É muito melhor você fazer um caldo de carne simples
simples, com a carne que você tem, com o que você tem à sua disposição, do que um caldo com carne de um boi que come pasto criado de forma livre e orgânica lá na Nova Zelândia, nas montanhas do Himalaia. Essa jornada ela me ensinou muito a ser prática, a ser gentil comigo mesma e a ser fiel ao que faz sentido. Então, se eu puder te dar um conselho, siga esse conselho. Encontre o seu jeito de aplicar os princípios. Faça o melhor com o que você tem agora, o que você tem à sua disposição. Não tem uma panela de inox, de cerâmica, faça com o que você tem, mas não deixe de fazer. E vá adaptando tudo com leveza, vá fazendo as mudanças com calma. Tudo bem você mudar, tudo bem você precisar fazer um chucrute novamente, faz, refaz, tenta de novo, erra, acerta, faz parte do processo. E te digo uma coisa, depois você vai sentir falta, de todo esse processo, de todo esse perrengue do começo. Porque sim, a gente vai se adaptando, as coisas vão ficando muito mais tranquilas, muito mais leves, a rotina ela vai se ajustando e tudo começa a ficar muito mais calmo no seu dia a dia. E se você tá nessa fase da introdução alimentar ou tá pensando em começar, o que posso te dizer agora é: ouve o teu coração. Você pode fazer diferente. Você não precisa seguir o que todo mundo faz. Cuida da base da saúde do intestino. Cria a sua filha, o seu filho com conexão, com presença, com verdade. E se precisar de uma mão, de uma palavra, de um caminho, eu tô aqui para te ajudar. Se você gostou desse vídeo, dessa forma como a gente conversou, te ajudou muito, deixa um comentário, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. E se você tá nessa fase da introdução alimentar ou tá pensando em começar esse processo, o que eu posso te dizer do fundo do meu coração é: ouve o teu coração. Você pode sim fazer diferente, você não precisa seguir o que todo mundo faz. Afinal, você não é todo mundo, como as nossas mães falam, né? Cuida da base, cuida do intestino, cria o seu bebê com conexão, com presença, com verdade. E se precisar de uma mão, de uma palavra, de um caminho, eu estou aqui ou no meu Instagram ou nas minhas outras redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa também o seu comentário aqui embaixo. Me conta como tá sendo esse processo, se você já começou, se tá ainda se preparando. Abre o teu coração, te espero no próximo vídeo. Até mais!